Salve, salve, torcida vascaína! Bora começar a semana com um apanhado completo de tudo o que tá rolando com o nosso gigante da colina. Tem muita informação quente chegando, então se ajeita aí porque o papo hoje vai ser longo e importante para quem vive e respira o Vasco da Gama. Vamos abrir falando de competições continentais e nacionais porque hoje é um dia decisivo. Teremos os emparelhamentos definidos tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Sul-Americana. O Vasco, como vocês já sabem, terminou a fase de grupos da Sul-Americana em segundo lugar, o que obriga o time a encarar o tal do playoff. O adversário será o Independiente Del Valle, que veio da Libertadores. O primeiro duelo é fora de casa e a decisão será no Caldeirão de São Januário. Se o Vasco passar, já vai saber hoje mesmo quem enfrentará nas oitavas, porque o sorteio da Conmebol acontece nesta tarde. E o da Copa do Brasil também. 1h30 da tarde, todo mundo de olho. Agora o sorteio é em pote único, ou seja, não tem mais essa de separar clubes por ranking ou desempenho. O Vasco pode encarar tanto um adversário teoricamente mais acessível, quanto dar de cara com o Flamengo, Palmeiras ou Botafogo da vida. Então tensão no ar. Enquanto isso, a equipe também volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Apesar de ter perdido em casa por 2-0 para o Red Bull Bragantino, o Vasco conseguiu respirar fora da zona do rebaixamento graças à rodada favorável. Santos, Juventude, Vitória e Sport também tropeçaram e o time se manteve na 15ª posição com os mesmos 10 pontos de quem está afundado lá embaixo. Mas isso é perigoso porque a diferença é 0. E o próximo compromisso é fora de casa justo quando o Vasco tem o pior desempenho como visitante em todo o campeonato. Até agora não somou nenhum ponto longe de São Januário. A última chance, antes da pausa de um mês por conta do Mundial de Clubes, será contra o São Paulo, um adversário que, embora não esteja brilhando, está fazendo uma campanha melhor que a nossa. A urgência por pontos é total! Fernando Diniz vai ter cerca de 10 dias para tentar arrumar a casa. É tempo para corrigir erros, melhorar o condicionamento físico dos jogadores e, quem sabe, montar uma estratégia para surpreender no Morumbi. Há expectativa também pelo retorno de peças importantes. Hugo Moura e Luiz Gustavo, que cumpriram suspensão, devem estar de volta. E tem a possibilidade da reestreia ou até despedida do francês Dimitri Payet. Ele tá na França resolvendo questões pessoais, mas deve voltar a tempo de ser relacionado. Ninguém sabe ainda se ele vai a campo, mas pode ser a última vez com a camisa Cruz Maltina. Depois do vexame contra o Bragantino, Diniz desabafou na coletiva. Disse estar decepcionado com as chances perdidas, e foram muitas, viu? O Veré, por exemplo, teve pelo menos 4 oportunidades claras. Raí, Coutinho, TT, todo mundo desperdiçou. Já o adversário foi lá 2 vezes e marcou os 2 gols da vitória. Eficiência total. Agora é trabalhar, recuperar o fôlego e principalmente elevar a intensidade. Tem gente voltando de lesão, como Adson e David, e o elenco precisa estar inteiro para encarar essa maratona de jogos após a pausa. E falando em Felipe Coutinho, a situação do camisa 11 ainda é um grande ponto de interrogação. O contrato atual vai até o fim de junho e, ao que tudo indica, tanto o jogador quanto o clube querem a permanência. Só que tem um empecilho gigantesco à Inglaterra. O clube que detém os direitos do Coutinho ainda não decidiu o que fazer. Ele ainda tem 1 ano de vínculo lá e o salário que recebe fora do Brasil é infinitamente maior do que o que ganha no Vasco. O clube inglês sonhava com uma negociação que trouxesse algum retorno financeiro, mas a realidade é outra. Ninguém demonstrou interesse em comprá-lo ou sequer pedir um novo empréstimo. E isso está gerando um impasse enorme. Se o contrato for rompido, Coutinho pode assinar em definitivo com o Vasco. Mas aí entra a dúvida, será que vale a pena pagar mais de 1,5 milhão por mês num jogador que, apesar da qualidade, ainda não entregou o que se esperava? Será que não seria mais inteligente investir esse valor em reforços pontuais, diversificar a aplicação do recurso? Essa é uma pergunta que fica no ar e que muitos torcedores já estão debatendo. Agora, mudando o foco para a parte política, do clube a coisa também não está nada tranquila. O presidente Pedrinho está sendo pressionado de todos os lados, e não só pela torcida. Internamente, inclusive, aliados próximos estão cobrando mudanças urgentes na gestão do futebol.
Tem gente sugerindo até que ele se afaste do cargo que traga profissionais mais experientes para assumir esse comando técnico e administrativo. Desde que assumiu, as promessas foram muitas. Dizia que o Vasco brigaria na parte de cima da tabela, que o elenco montado era para Libertadores. Mas o que se viu foi uma série de contratações questionáveis, Jean Davi, Maxime Domingues, Léo Pelé Garré, entre outros nomes que não renderam o esperado. Essa pressão só aumentou depois que o Vasco ficou sem executivo de futebol. Desde a saída de Marcelo Santana, o cargo está vago. Muitos nomes foram especulados: Rodrigo Caetano, Juninho Paulista, Mazuco, Juninho Pernambucano, Felipe Ximenes, mas até agora nada. E o tempo tá correndo. A próxima janela de transferências tá batendo na porta. E se o Vasco não tiver uma definição clara até lá, corre o risco de repetir os mesmos erros das janelas anteriores. Então, torcedor, esse é o cenário atual do nosso Vasco. Dentro e fora de campo, o momento é de decisões importantes e cada detalhe pode fazer a diferença no rumo da temporada. E para entender a gravidade dessa indefinição toda, é só lembrar como foram as últimas janelas de transferências. O Vasco chegou a anunciar reformulação, chegou a prometer uma reconstrução de elenco, mas o que veio foram apostas de risco, jogadores sem ritmo, muitos deles vindos de mercados alternativos e com contratos curtos. Quando se olha para o desempenho dentro de campo, fica claro que faltou planejamento e principalmente critério na montagem do grupo. É por isso que o torcedor não aguenta mais esse discurso de que agora vai, de que o próximo reforço vai mudar a cara do time. A cobrança é por ações concretas. A torcida quer ver organização comando e não mais promessas vazias. E essa cobrança atinge diretamente o presidente Pedrinho, que vinha sendo tratado por boa parte da torcida como um dos ídolos que voltaram para ajudar o clube a sair do buraco. Mas ídolo como jogador não significa competência como gestor. O futebol é um setor que exige decisões rápidas, técnicas e muitas vezes impopulares. E o Pedrinho parece estar sentindo o peso dessa responsabilidade. A falta de um executivo de futebol experiente agrava ainda mais essa situação. É como se o clube estivesse navegando sem leme num mar revolto. Não basta só boa vontade. O Vasco precisa de comando de planejamento e de gente com experiência em alto nível. O torcedor não suporta mais ver o clube tropeçar nos mesmos erros. É como se cada temporada recomeçasse do zero, sem aprendizado, sem evolução. A paralisação do campeonato por causa do Mundial de Clubes pode ser um alívio técnico, mas também traz um risco gigantesco. 10 dias de treino para o Fernando Diniz são uma bênção, porque ele poderá ajustar a parte física, recuperar jogadores e tentar implantar melhor suas ideias. Mas se o ambiente continuar instável fora de campo, todo esse trabalho pode ser em vão. Um clube rachado politicamente com dúvidas no comando e sem reforços adequados não vai conseguir render dentro das 4 linhas. E a situação do Vasco no campeonato não permite erro. O time está numa linha muito tênue entre respirar e afundar de vez. Um tropeço contra o São Paulo jogando fora de casa pode jogar o Vasco de volta para o ZT4 e aí a pressão vai explodir. A partida contra o São Paulo, aliás, é simbólica. O Vasco ainda não pontuou fora de casa e precisa desesperadamente mudar essa escrita. Se quiser ter chances reais de sair dessa zona perigosa, precisa começar a pontuar como visitante. Não dá para depender só de São Januário. Ainda mais porque a torcida está cada vez mais impaciente e o clima nos jogos em casa já não é mais o mesmo. O time sente a pressão, a arquibancada cobra e os jogadores não têm demonstrado força emocional para lidar com isso. Então pontuar fora de casa virou obrigação. É questão de sobrevivência no campeonato. Dentro de campo, o retorno de jogadores como Luiz Gustavo e Hugo Moura pode dar um pouco mais de equilíbrio ao meio-campo que andou perdido nos últimos jogos. Com a ausência dos dois, o time ficou exposto sem pegada e permitiu muitos espaços entre as linhas. Além disso, o Vasco precisa encontrar um jeito de fazer a bola chegar com qualidade nos homens de frente. Verete e Raí são bons jogadores, mas não têm conseguido decidir. E o Coutinho, quando está em campo, ainda mostra lampejos de qualidade, mas falta consistência. Falta ritmo, falta explosão física e talvez até confiança. Por isso essa indefinição sobre a permanência dele pesa tanto.
Manter um jogador caro como o Coutinho só vale a pena se ele estiver em condição de ser decisivo. Caso contrário, o investimento vira uma âncora no orçamento. E o orçamento do Vasco mesmo com a SAF segue apertado. O clube precisa se movimentar com inteligência no mercado. A diretoria não pode repetir os erros das últimas janelas quando contratou quantidade e não qualidade. Essa nova pausa no calendário precisa ser usada para prospectar reforços, fechar com um novo executivo de futebol e organizar a casa. O problema é que sem comando claro, essas ações não acontecem, fica tudo travado. Todo mundo esperando uma definição que nunca vem. É um clima de incerteza permanente e isso atrasa qualquer reconstrução. A saída do Marcelo Santana deixou uma lacuna imensa. Ele, com todos os erros e acertos, ainda era alguém que centralizava as decisões. Agora, ninguém sabe exatamente quem comanda o futebol. Fala-se de um comitê de decisões coletivas, mas isso raramente funciona num ambiente que exige rapidez e objetividade. Enquanto isso, nomes são ventilados, mas nenhum avança. Rodrigo Caetano, por exemplo, é um sonho distante. Juninho Paulista, também. O Vasco precisa de alguém que conheça os bastidores, que saiba negociar, que tenha acesso ao mercado e que entenda a realidade do clube. E acima de tudo, que tenha autonomia para trabalhar. O torcedor olha para tudo isso e fica com a sensação de que o Vasco está sempre um passo atrás. Quando parece que vai engrenar alguma coisa, desanda. Quando o time começa a mostrar sinais de melhora, surge uma crise fora de campo. Quando a política dá uma trégua, o elenco não corresponde. É um ciclo vicioso que parece não ter fim e só vai acabar quando o clube tiver uma gestão profissional estável e coerente. Por isso, a decisão do Pedrinho de se afastar, se for confirmada, pode até ser positiva, desde que venha acompanhada da chegada de nomes qualificados, e tem mais, a janela de transferências está chegando e o Vasco não pode desperdiçar essa chance. O elenco precisa de reforços em praticamente todos os setores. Faltam opções no ataque, o meio-campo precisa de mais intensidade e a defesa ainda comete erros básicos. Jogadores que chegaram no início do ano não deram conta do recado. Alguns já foram embora, outros estão encostados. A rotatividade é alta e isso atrapalha qualquer planejamento. E o pior é que os nomes mais badalados da última janela, como o Payet, não conseguiram entregar aquilo que a torcida esperava. A possível despedida de Payet, aliás, resume bem o momento do Vasco. Muita expectativa, pouca entrega. O francês chegou cercado de holofotes como se fosse a estrela que iria mudar o patamar do time. Mas entre lesões, falta de ritmo e problemas pessoais, quase não conseguiu emplacar uma sequência de jogos. Agora talvez jogue sua última partida com a camisa do Vasco e a sensação que fica é de frustração. Não pelo jogador em si que tem qualidade, mas pelo contexto em que ele foi inserido. Faltou estrutura, faltou preparação, faltou suporte. E quando isso acontece, nem o craque consegue render. Portanto, o momento é de decisões urgentes. O Vasco precisa virar essa chave. Precisa reagir dentro de campo, mas também precisa se reorganizar fora dele. Porque um clube que não sabe para onde vai não chega a lugar nenhum. E o torcedor não aguenta mais viver de esperança. Quer resultado, quer atitude, quer clareza. A bola tá com a diretoria, a temporada ainda tá em aberto, mas o tempo tá correndo. E se nada mudar agora, pode ser tarde demais quando o campeonato voltar. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Um rumor movimentou os bastidores do futebol brasileiro. Nos últimos dias, a FIFA teria atualizado sua lista oficial de clubes campeões mundiais e, segundo fontes próximas à entidade, o Vasco da Gama foi formalmente avisado sobre essa atualização. A possibilidade rapidamente ganhou força nas redes sociais e inflamou a torcida cruz-maltina, que há décadas reivindica o reconhecimento do título conquistado na histórica Copa Rio Internacional de 1953, quando superou adversários europeus e sul-americanos para erguer o troféu. Embora a FIFA ainda não tenha feito um pronunciamento público e oficial sobre a inclusão do Vasco na seleta lista dos campeões mundiais, o suposto aviso encaminhado à diretoria do clube carioca levantou suspeitas de que uma mudança importante possa estar prestes a acontecer.
O tema, como não poderia deixar de ser, dividiu opiniões enquanto torcedores vascaínos celebram antecipadamente o que seria a consagração definitiva de um título que eles consideram legítimo há mais de 70 anos, críticos e rivais colocam em dúvida a validade dessa equiparação com os títulos intercontinentais organizados posteriormente pela FIFA. Não é a primeira vez que a Copa Rio entra em pauta. Em outras ocasiões, dirigentes do Vasco e especialistas em história do futebol destacaram que, à época, o torneio foi promovido como uma espécie de campeonato mundial de clubes, reunindo campeões nacionais e grandes potências do futebol internacional. Por outro lado, a FIFA sempre tratou a competição com certa ambiguidade, reconhecendo sua importância histórica, mas evitando colocá-la no mesmo patamar dos mundiais organizados diretamente sob sua chancela, como a Copa Intercontinental e, posteriormente, o Mundial de Clubes da FIFA. Apesar do mistério que ainda envolve a suposta atualização, o fato de o Vasco ter sido avisado já é suficiente para que os rumores se intensifiquem e reacendam um antigo debate no futebol brasileiro e mundial. Seria essa a oficialização definitiva do Gigante da Colina como campeão mundial de clubes? Ou apenas mais um episódio de uma longa novela que parece não ter fim? Enquanto isso, os torcedores vascaínos seguem esperançosos e atentos a qualquer movimentação oficial. A possibilidade do Vasco finalmente figurar entre os campeões mundiais reconhecidos pela FIFA não é apenas uma questão de estatística, mas de orgulho e justiça histórica para um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.